Fala galera, tudo bom? Então vamos para a nossa primeira aula do curso aí de guia turístico. Nós vamos desenvolver um aplicativo de guia turístico. Como eu falei na aula de apresentação, né, no vídeo passado, ele ficou um pouco extenso, então eu dividi em 3 módulos, onde o primeiro vai ser sobre interface, então nós vamos desenvolver toda a interface, toda a animação que tiver. O segundo sobre banco de dados e informações, né, a questão de organização da informação dentro do aplicativo. Vamos usar banco de dados local, vamos usar banco de dados online, vamos usar servidor web. Então a questão de banco de dados está bem completa e está bacana. Por isso que eu falei que quem tinha dificuldades dessa vez vai aprender banco de dados. E a terceira, o terceiro módulo só de funcionalidades, onde nós vamos colocar algumas funcionalidades do aplicativo, como compartilhamento, sistema de comentários, avaliação, favoritos. Então, funcionalidades em geral do aplicativo. Eu escrevi o conteúdo programático, vai estar na descrição do vídeo um link para download desse conteúdo. Então quem quiser dar uma olhada aí em todo o conteúdo que vai ser passado, é só dar uma lida nesse material. Eu também vou mostrar antes de começar o vídeo, ou antes de começar a programação, o link para download dos ícones e imagens que nós vamos usar nessa aula. Nessa primeira aula, como é o primeiro estamos no primeiro módulo, vai ser só interface. Nessa primeira aula nós vamos desenvolver a tela de splash, que é aquela tela de carregamento antes da tela inicial do aplicativo ser aberta, e a tela inicial. Uma parte da tela inicial, porque vai ter a segunda parte na próxima aula, que é fazer o menu. Eu vou fazer aquele menu lateral deslizante, que eu já fiz um vídeo só ensinando isso. Então vamos lá para criar o nosso projeto. Vamos startar um novo projeto que eu vou chamar de Brasil Tour. Antes de começar lá a programação, aqui está o arquivo que eu falei para vocês. Ó. Tem uma descrição bem breve, mas tem todo o conteúdo que vai ser passado neste curso. Então eu vou deixar aí o link para download deste material. Estou emulando, veja aqui aquela barrinha de título. Então vamos fazer as primeiras configurações, que é arrancar essa barrinha de título, que eu não gosto dela, ela é feia, só serve para alguns testes, que é interessante. O sizing aqui eu vou deixar em responsive, que é para ele se adaptar aí melhor a dispositivos de tamanho diferente. E eu vou também aqui alinhamento vertical e horizontal, eu vou marcar como centralizar. Já já vocês vão entender por quê. Primeiro vamos colocar o background image aqui, a imagem de fundo da tela. Vai estar aí nessa pasta que eu deixei o link para download. O nome chama-se Fundo Brasil Tour, que vai ser exatamente essa imagem aqui. Então essa aqui é a imagem carregada. Veja como que vai aparecer aqui no aplicativo. Agora eu vou fazer um loading. A tela de splash não necessariamente precisa de um loading, né? Aquele carregamento. Podia ser só essa tela aqui e depois de um tempo ele abrir a tela inicial. Porém eu vou fazer um loading porque eu acho bacana aí. Quem não viu os vídeos que eu criei, tem uns 3 vídeos aí que eu criei, 3 loadings diferentes, pode aprender agora a fazer um loading aí. Então eu vou precisar de um componente imagem, que eu vou jogar aqui para a tela. Eu coloquei aquele centralizado lá para poder ficar aqui certinho. E vou colocar o picture, que é a propriedade que eu seleciono qual imagem deve aparecer naquele componente. Então tem aí também nessa pasta esta imagem aqui desse loadingzinho carregando o load. Eu vou configurar ele aqui para ter o tamanho de 80 pixels de largura ou de altura e 80 pixels de largura. Vamos ver como ficou. Acho que ficou um tamanho confortável e bacana. Como que eu faço para ele girar agora? É meio uma gambiarra. Por quê? Por que eu falo que é meio uma gambiarra? Porque o que eu faço? Eu coloco um clock, que é um temporizador, e faço com que a cada intervalo de tempo eu some né, ou eu altere a propriedade rotate. Essa propriedade rotate na imagem é referente ao ângulo de rotação daquela imagem. Então
ela começa em 0 e você pode ir modificando ela para que você rotacione a imagem. Então por isso que eu falo que é um meio que gambiarra, porque não é o certo. Normalmente fica parecido com uma GIF, mas não é uma GIF. Porque a GIF eu teria que ir alterando as imagens. Nesse caso eu não altero a imagem, é a mesma, eu só troco a posição dela. Tem os outros vídeos que eu fiz um loading com imagens diferentes, trocando. Então ali realmente seria desenvolvendo uma GIF só com um componente de imagem. Vamos lá, como eu disse, vou precisar do componente Clock, que vai estar em sensores. É o terceiro elemento aqui, vou arrastá-lo. E por enquanto eu vou deixar o Timer Enable, que é tempo ativado, né? Então vou deixar aqui desmarcado, eu vou deixar o temporizador desligado. Eu vou aqui em Clock, clicar nele, vai aparecer os blocos referente ao componente Clock. O que eu preciso é o timer. Para quem nunca viu aí ou nunca usou, e também pode ser que está chegando a primeira vez no canal, o clock, esse evento, ele é acionado, né, ou é chamado assim, a cada intervalo de tempo. Então, como lá está marcado com 1000 milissegundos, lembrando que o tempo lá é marcado em milissegundos, a cada 1000 milissegundos ele vai executar o que tiver dentro desse bloco aqui, desde que o timer esteja ativado. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que meu componente Image, então clicando em Image, eu vou pegar a propriedade Rotate Angle. Então não era só Rotate, tem um mais aqui. E o que eu vou fazer com esse Rotate? Eu vou adicionar a ele mais um, no caso aqui. Então eu vou pegar um componente de matemático aqui para efetuar um cálculo. Vou clicar na imagem de novo para pegar o valor atual do ângulo e somar mais um. Então seria o Rotate Angle mais, por exemplo. Aqui. E vou colocar um Number 1. Aqui eu alterei para 50. Ó, aqui tá bugando aqui, tá piscando, parece que tá piscando. Mas na verdade ele tá rotacionando, ó. Tá vendo que ele tá rotacionando agora? Eu acho que isso aqui é problema por causa que eu tô emulando aqui, usando esse outro site aqui, e minha internet não tá muito confiável. Então, mas agora parece que estabilizou um pouco. Mas tá bacana. Tá rotacionando a imagem. Agora eu vou colocar uma verificação para poder saber a hora de parar, né? Então quando chegar num determinado ponto eu quero que abra uma nova tela. Primeiro eu vou criar a tela aqui para não ter problemas. Então vamos lá. Adicionar screen. Eu vou chamar de tela inicial. Beleza, a tela inicial vai ser essa daqui, mas eu vou voltar para minha screen para poder programar agora na parte de blocos lá, que eu vou colocar a condição de parada. Então, em Ctrl, eu vou pegar os blocos, o bloco if. Então, eu vou lá, vou fazer uma verificação. Se o que? Bom, aí depende. Você poderia colocar um contador aqui e contando a cada vez que esse time é executado, mas eu acho que é mais complicado. Eu vou fazer o seguinte, com base nas rotações. Então, como eu vou somando aqui indefinidamente o meu rotate ângulo, o ângulo de rotação, eu vou falar que quando chegar ao ângulo 2500 eu quero que abra a nova tela. Então eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que fazer a verificação se o ângulo de rotação é igual a 2500. Então vou pegar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, trocando o valor, né, para 2.500. Opa, ficou 25 mil. Não vai chegar nunca. E vou colocar aqui. Então, se for igual a 2.500, o que ele faz? Primeira coisa, desativar o clock. Porque se eu simplesmente abrir a tela, a próxima tela, e não desativar o clock, ele simplesmente dá erro. O aplicativo trava. Então, se eu estiver mexendo com o clock e você for executar uma determinada função, quando o clock chegar a um ponto, ou sei lá, não importa, e que você não vai precisar mais do clock, você desative ele, porque senão vai dar erro.
timer enable igual a false. Então, beleza, timer enable igual a false. E eu vou abrir uma nova tela lá em control, né, em controles. Nós vamos ter o bloco aqui, ó, abrir outra tela. E eu vou colocar o texto aqui. Qual que é o texto? Tem que ser o nome da tela, né? Tela inicial. Então tem que ser igualzinho que nós colocamos lá. E agora eu vou colocar aqui. Pera aí, deixa eu desativar primeiro o clock. Só para mim poder colocar lá. Então, beleza, coloquei. E agora eu vou ativar o clock novamente. Vamos ver se ele vai para a tela inicial. Lembrando que tem que esperar o ângulo chegar naquele valor. Ó. Então deu o tempo. Aqui demora um pouco a abrir porque eu estou emulando, então é normal essa lentidão. Vamos agora fazer a tela inicial, somente a parte de interface. Aquelas configurações que eu sempre faço, de modificar aqui, ó, o título. Eu tirei aquele título inicial. Esqueci de mostrar, mas eu tenho o layout aqui, ó, das telas. Então essa aqui que é a tela número 1. Esse negócio aqui esquisito vai ser um slide onde você vai, aqueles slides estilo carrossel que você fica passando com o dedo assim e vai mudando o slide. Não tem como fazer ele passar automaticamente fazendo esse efeito, mas quando eu for desenvolver ele vai ficar mais fácil de entender. Então vamos lá, a primeira coisa que nós vamos fazer é para deixar o scroll label desmarcado, porque nós não vamos precisar de scroll aqui na tela. Por quê? Porque eu vou colocar um layout. As últimas atualizações do App Inventor colocou o layout com scroll, então não tem mais necessidade de deixar marcada aquela opção, não neste caso. Então o primeiro que eu vou colocar vai ser um vertical arrangement, então uma tabela de alinhamento vertical. Vou configurar aqui os tamanhos. A tabela vertical sem scroll, viu? Opa, aqui ó, altura fill parent para cobrir todo o comprimento da tela e assim como o width, que é largura. Agora eu vou fazer esse menu aqui, esse header aqui, né, cabeçalho. Então vamos lá, vou precisar de um alinhamento horizontal também, sem ser o alinhamento horizontal com um scroll, simplesmente o tradicional. Altura eu vou colocar 45 pixels e largura fill parent. Eu vou renomear esse componente, colocar cabeçalho. Todo componente que eu for modificar ou for manipular na parte de blocos, eu vou mudar o nome dele aqui, ó, o nome da variável no caso. Esse primeiro aqui também eu vou mudar, colocar conteúdo principal e vamos lá. Vou colocar aqui agora um botão que vai ser este botão aqui, o ícone de menu. Antes de eu configurar aqui, ó, tabela cabeçalho, alinhamento centro e aqui não, aqui pode deixar assim mesmo. Vou colocar todos os componentes, depois eu vou modificando. Vou colocar uma label que vai ser para dar um afastamento e mais dois botões. Primeiro botão vai ser aquele do menu. Primeira coisa, alterar aqui o texto dele para deixar sem texto e colocar uma imagem de fundo. Ele está numa resolução um pouco grande, então
eu vou configurar todos os meus ícones com 35 pixels, tanto largura quanto altura. Aqui ainda não vai dar pra ver porque tá branco, então por isso que não tá dando pra ver. Vou fazer aqui, ó, vou alterar a cor de fundo da minha tabela ali do meu cabeçalho, só para ficar visível aqui. Ó, belezinha, tá um tamanho bacana. Essa label eu vou apagar o texto dela, por enquanto deixa ela desse jeito aqui. Antes vou fazer uma modificação do width dela para preencher sempre o total. Esse botão aqui vai ser o de interrogação, então é a mesma coisa, eu só apago o texto e coloco a imagem de fundo dele. E aquela configuração que eu falei, 35 pixels de largura e altura. E o outro botão aqui, a mesma configuração. Então, renomeando os componentes: btn menu, btn usuário, btn informações. Então vou renomear aqui e já volto. Então, todos os componentes renomeados, eu utilizei aqui um prefixo btn para mim já de cara saber que é um botão. Então aqui, ó, como que tá? Tá um pouquinho junto demais, né? No layout não tá desse jeito. Então, como que eu posso melhorar essa aparência aí? Eu coloco uma label aqui entre um e o outro, apago o texto dela. Aqui, ó, apagar o texto dessa label. Já deu uma afastada. Se quiser dar uma afastada a mais, é só colocar aqui um determinado valor. Tá uma distância razoável aqui, tá bacana. Agora vou colocar imagem, é aquela imagem redonda aqui, ó. Essa imagem redonda. Aqui é uma label e aqui é um conjunto de layouts também. Para ficar tudo centralizado, vamos clicar aqui no layout principal, no conteúdo principal, colocar alinhamento vertical para centralizado. Opa, vertical não. Horizontal aqui. Vou atribuir uma imagem para esse componente. A imagem veio muito grande, né? Como vocês podem perceber, vou colocar aqui 200 pixels de largura e de altura. Então aqui, ó, ajustou um tamanho legal para ela não ficar colada lá em cima. É aquele velho macete de jogar uma labelzinha aí, uma legenda, tirando o conteúdo dela, né, o texto dela. Dá aquela afastada aí. Aqui embaixo é só uma legenda, onde eu vou colocar fonte bold marcado, que é para deixar em negrito. Tamanho eu vou colocar 22. E mudar o texto aqui, porque o texto vai ser o nome do aplicativo. Então eu vou alterar a cor de fundo aqui para Dark Gray. Então aqui, ó, bacana, pessoal. Beleza, vamos ver aqui. Faltou duas coisas, o layout e esse. Uma coisa que eu esqueci. Layout novamente, layout de vertical com scroll. Eu vou colocar ele aqui embaixo. Vou dar um width dele aqui, fill parent. Vou jogar todos esses componentes aqui, ó, que estão no meio, centralizados aqui, que era para ficar dentro desse scroll e eu acabei me esquecendo. Vou colocar, pronto, já coloquei. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso por causa da seguinte problemática. Eu coloquei um layout vertical sem scroll e os dois, para deixar o cabeçalho e o rodapé fixo, eu vou jogar um outro layout que vai deixar com que o conteúdo dentro daquele layout, caso o dispositivo seja pequeno, ele crie o scroll. Então
eu não tenho, elimina a necessidade de eu colocar o scroll na página. Se eu não colocar aquele scroll label lá, aquele layout que eu coloquei, e deixar um fixo, por exemplo, se o dispositivo for muito pequeno, ele pode não conseguir acessar todo o conteúdo. Então é por isso que eu usei essa metodologia. Agora eu vou colocar um vertical, não, horizontal aqui, sem ser com o scroll novamente, para fazer o rodapé. Vamos lá, width, largura, fill parent. Assim como a altura eu vou colocar mesmo no cabeçalho, que é 45 pixels. Mudar a cor aqui só para ficar visível nessa parte aqui. E vou colocar uma legenda. Modificar algumas propriedades de alinhamento. Left mesmo e aqui centralizado. E essa legenda aqui eu vou colocar um tamanho 15 com o texto escrito desenvolvido. É claro que aí vocês vão colocar desenvolvido, né, por taranã, o nome de vocês. E vou alterar aqui também o text, porque a cor que eu vou pôr aqui é este verde aqui, então ele combina melhor com o branco, fica mais visível. Aqui, ó. Ele não tá fixo aqui ainda, né? Certo. Como que nós vamos fazer ele ficar fixo ali? Se eu marcar aqui como altura fill parent, ele automaticamente vai ficar fixo aqui, e todo o conteúdo que eu colocar aqui dentro que ultrapassar o tamanho aqui, ele não vai sumir com o rodapé, não vai jogar o rodapé lá embaixo, porque aqui tem um layout com scroll. Rodapé, como eu vou alterar ele lá nos blocos, eu vou mudar a cor dele aqui para, a cor não, o nome, né, para rodapé. Então a última coisa que falta, a última coisa assim, né, aqui vai ser agora aquele slide dá um pouquinho chato, mas basicamente funciona assim. Um alinhamento horizontal com scroll, eu vou colocar aqui dentro desse layout. Para poder trabalhar aqui, eu vou clicar na tela e vou deixar marcado o scroll, mas é simplesmente para poder mexer aqui nessa parte de interface. Quando você for emular ou compilar, você desmarca esse scroll aqui. E o width dele, fill parent, no caso aqui eu vou ter que colocar, poderia ser 3 layouts, ou eu posso colocar 3 labels aqui também. Então vamos tentar fazer com as labels, as legendas. Vou colocar uma. E vou configurar aqui a altura e largura. A altura vou deixar 120 ou 130 pixels. Tá muito grande. Vou colocar só 100 pixels. E o width eu vou colocar 250 para ver. Não, muita coisa. Eu vou colocar 100. Vou colocar 200. Isso, bacana. E o texto dela aqui, alinhamento centralizado. Vamos alterar o background aqui só para visibilidade. Então, beleza, tá bacana. E agora eu vou jogar o texto ali nela. O texto é exatamente esse aqui, ó. Se você separar, tem algumas coisinhas aqui esquisitas, né? Uns símbolos aqui. Isso aqui nada mais é do que tags HTML, que eu vou colocar para poder estilizar utilizando o próprio HTML. Mas para funcionar esse HTML format aqui, né, formato HTML, tem que estar marcado. Então vou deixar marcado e vou copiar o texto. Aqui, ó, já foi o texto para cá. Você vê que ficou pequeno, né, o tamanho aqui. Eu vou dar uma aumentada na altura para 120. Aqui, um pouquinho mais confortável o tamanho.
Então agora é só fazer o mesmo procedimento para fazer mais uma legenda. Então vou colocar mais uma label com as mesmas propriedades. Então o ID é 200. Marcar aqui o HTML format. Então ó, vocês veem que aqui é um layout com scroll. Então é por isso que ele permite essa rolagem aqui. Tá alto demais, né? Porque a label não tem como configurar o alinhamento dela vertical. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em text, na frente do H4 ali, eu vou colocar o sinal entre o sinal de maior e menor, BR. Duas vezes BR entre o sinal de maior e menor. Então aquilo ali no HTML é para dar uma quebra de linha. Então aqui você vê que já ficou um pouquinho melhor, ficou centralizado. Vou alterar aqui o background só para a gente visualizar. As cores nada harmoniosas aí, mas é só para título de teste aqui. Falta só mais um, né? Então vamos colocar esse mais um. E para poder colocar ele, eu vou deixar aqui invisível. Deixar essa label aqui invisível, só para novamente aparecer aqui e a gente poder trabalhar. Então vou colocar uma outra label e aquelas mesmas configurações. Esse texto eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, para ficar mais fácil, já com as marcações HTML. Então não precisa se preocupar não, vou deixar na descrição do vídeo aí, vai ter esses textos aqui. Ou melhor, vou disponibilizar esse arquivo aqui, ó, que você abre ele através do Google. Então vou disponibilizar eles, vocês só vão vir aqui e copiar e colar o conteúdo que tiver escrito aqui. Mudar a cor aqui para visualizarmos, beleza? Vou deixar visível, né, aquele primeiro label que não estava visível. E na tela aqui vou desmarcar o meu scroll. Então é assim que deve ficar o aplicativo. É claro que essas cores aqui não tem nada a ver, né? Então vamos agora programar somente as cores aí para jogar nos componentes corretamente. Antes vamos renomear aqui, ó, a label vai ser slide 1, slide 2 e slide 3. Também para facilitar, eu já deixei as cores configuradas aqui, essas cores aqui, eu já deixei os valores dela em RGB já em um arquivo aqui também. Então vamos lá, o cabeçalho é este cabeçalho e rodapé, né, serão esse verde claro aqui, que o valor é esse aqui. Vou criar uma variável para poder receber esse valor. Então, iniciar uma variável, ali como é um tom de verde, eu vou colocar aqui verde, o nome da variável. E ela vai receber o que? Aqui é em color, os blocos de cor, e tem um make color, construir cor, que é onde nós podemos aplicar coloração diferente aí nos componentes do App Inventor. 22, 160, então vamos aqui, ó, 22 na mesma ordem, 173, e a última cor que é o vermelho, né, mais para laranja do que vermelho. Então vou colocar laranja, ou melhor, alaranjado, né, que é o nome correto. E agora vamos atribuir as cores. Como que eu faço para atribuir essas cores? É no evento de inicialização da tela. Então, sempre que a tela inicializar, eu atribuo aqueles valores, aquelas cores, para poder elas ficarem aí para sempre, né? Não alterar a cor. Então o macete para você atribuir cores novas aí é colocar dentro do evento de inicialização da tela. Então aqui, ó, initialize ou inicializar. Então aqui nós vamos atribuir todas aquelas cores. Vamos lá. Background do cabeçalho. Vai receber
a cor verde. Então vou recarregar aqui a página e fazer o teste, ver se ficou tudo da cor que nós queríamos. Beleza, agora tá bem mais bonito, né? Só que o rodapé que nós esquecemos de colorir. Essas letras aqui, ó, eu achei que ia ficar ruim com preto, mas tá visível, tá bacana, não tá muito estranho quanto eu achei que iria ficar, não. Agora falta só colorir aqui o rodapé, né? Então vamos os blocos lá novamente. Vou pegar aqui, ó, o rodapé, o background. Atribuir o verde, né, a cor verde para ele. E vamos recarregar. Eu tenho que fazer aquele modificação lá para recarregar a página, para poder pegar aquele evento de inicialização da tela, senão ele não inicializa, simplesmente modificando os blocos. Então bacana aqui, ó, tá feita a primeira tela do aplicativo. Os botões ainda não têm funcionalidades e nós vamos fazer isso aí no decorrer do curso. Bom, galera, é isso. As aulas de interface realmente elas ficam um pouco mais demoradas aí para fazer e tal, mas espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Na próxima aula vai ser sobre vamos fazer o menu. Então vamos montar o layout do menu e aplicar aquela funcionalidade de fazer aquele efeito de slide lateral que já foi feito em um outro vídeo. Então vou ficando por aqui e aguardo vocês aí até na próxima semana para a segunda aula do curso de... Então é isso aí, galera. Eu vou ver se eu posto 2 vídeos. Como o curso é longo, eu vou tentar postar 2 vídeos por semana deste curso para não ficar tão extenso assim, não demorar tanto a acabar. Então vou ficando por aqui e até a próxima.